Olá, amados, graça e paz. Aqui quem vos fala, evangelista Petros Silva, trazendo mais um devocional da Palavra de Deus com o título Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela Palavra de Deus. A declaração a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela Palavra de Deus significa que a mensagem do Evangelho de Cristo procede à genuína fé salvadora. Essa frase também esclarece de forma muito objetiva que ninguém pode ser salvo à parte da obra de Cristo. A fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é uma condição básica para a salvação. Essa fé, no entanto, não é fruto da capacidade e da vontade humana. O homem não pode crer de si mesmo. Se o homem crê em Jesus para a salvação, isso é dom de Deus. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Então, a pregação do Evangelho é o meio que Deus decretou para despertar a fé no coração daqueles que são chamados por Ele. Por isso, de fato, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Quem diz que a fé vem pelo ouvir? A frase a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus foi dita pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos. Ele fez essa declaração ao falar sobre como os judeus não escutaram verdadeiramente a palavra de Deus, apesar de todas as oportunidades que tiveram. Paulo diz que nem todos os judeus obedeceram ao Evangelho. Isso significa que eles tiveram contato com a boa notícia, mas não creram e nem se submeteram a ela. Nesse ponto, o apóstolo cita Isaías, ao dizer, Senhor, quem creu na nossa pregação? Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 16. Então ele conclui, consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Imediatamente após dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, o apóstolo Paulo argumenta, porventura não ouviram? Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 18. O apóstolo responde essa pergunta dizendo que, certamente sim, eles ouviram. Paulo ainda fundamenta sua resposta citando o Salmos, capítulo 19, versículo 4, para explicar que assim como as obras da criação proclamam a glória de Deus, as Escrituras também proclamam a verdade do Evangelho de Cristo. Por isso, os judeus também não podiam alegar ignorância ao desconhecimento. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 18 ao 21. A mensagem foi anunciada através da Escritura que os judeus conheciam e tinham entendimento, mas ainda assim eles agiram com rebeldia e incredulidade. A fé vem pelo ouvir. Paulo escreve a frase, a fé vem pelo ouvir, com base no texto do profeta Isaías, em que ele fala do ministério do servo sofredor. Livro de Isaías, capítulo 53. Nessa, que é uma das mais claras e belas profecias acerca da obra do Messias, o profeta Isaías faz duas perguntas. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Livro de Isaías, capítulo 53, versículo 1. Essas duas perguntas revelam quem são poucas as pessoas que creem na mensagem de Cristo. São poucas aquelas a quem Deus manifestou seu braço, o braço do Senhor, do qual fala Isaías.
é uma expressão antropomórfica que significa o poder do Senhor. E a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que nele crê. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Por esse motivo, a frase "a fé vem pelo ouvir" significa literalmente que a fé vem por ouvir a mensagem. Ou seja, a fé genuína vem pela pregação. Alguém pode perguntar: qual é essa pregação? Paulo responde na sequência de sua declaração. E o ouvir pela palavra de Deus, após dizer a fé vem pelo ouvir, Paulo completa: e o ouvir pela palavra de Cristo. Basicamente, o apóstolo está dizendo que a fé vem de ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida por meio da palavra de Cristo. Isso significa que a fé não vem do próprio homem. Na verdade, a fé vem pelo ouvir. Mas também não é por ouvir qualquer coisa. A verdadeira fé requer a informação certa. A fé genuína vem por ouvir a mensagem, cujo conteúdo é a própria palavra revelada de Deus. Ou seja, a fé vem por ouvir a mensagem, a pregação de Cristo, e essa mensagem fala sobre aquele que foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Essa mensagem fala claramente que a salvação é obra de Deus e que todos o mérito são de Cristo. Resumindo, a declaração "a fé vem pelo ouvir" e o ouvir pela palavra de Cristo aponta diretamente para duas verdades fundamentais. Primeiro, jamais alguém poderá ser salvo a parte do conhecimento de Cristo. Isso porque é impossível que alguém seja salvo sem ter fé no Filho de Deus. Consequentemente, também é impossível que alguém creia em Cristo para a salvação sem ouvir a verdade de sua palavra. Segundo o Evangelho, não apenas fala sobre Cristo, mas é o próprio Cristo falando. Então, a fé vem pelo ouvir, porque é a pregação da palavra de Cristo. E somente ela que gera fé naqueles a quem Deus chama em sua graça. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra eficaz. Que ela possa nos abençoar grandemente. Em nome de Jesus. Amém.